Se você pudesse me fazer apenas uma pergunta, qual seria ela? Pois é, se você perdeu um dos nossos últimos vídeos aqui no canal, é esse vídeo aqui, eu falei um pouco mais sobre o momento de vida que eu estou neste momento aqui no Canadá. Mudou tudo, mudou absolutamente tudo. Muitas coisas que eu imaginava que aconteceriam na minha vida aqui no Canadá depois da residência permanente não vão acontecer da forma como eu realmente imaginei quando eu cheguei aqui no Canadá há 5 anos atrás. Então, neste vídeo eu contei um pouco mais sobre como está o meu momento atual aqui no Canadá e neste vídeo eu deixei um formulário para as pessoas contarem um pouco mais sobre a jornada delas de imigração. E esse campo, se você pudesse me fazer apenas uma pergunta, qual seria? É um dos campos que está neste formulário. Então, eu estou aqui com o meu computador, eu dei uma olhada em todas as perguntas, inclusive muito obrigada para você que respondeu esse formulário. Se porventura você ainda não respondeu, vou deixar o link aqui na descrição para que você também consiga participar desta pesquisa. Então muita gente acabou participando e tem umas perguntas muito boas aqui e até perguntas que eu não imaginei que as pessoas tivessem curiosidade. Então gostaria de responder algumas delas aqui com vocês. Vamos lá? Então a primeira pergunta é: você é mais feliz no Canadá? Eu acho que essa pergunta é realmente relacionada porque muita gente tem medo, né? Será que eu consigo ser ainda mais feliz do que eu sou no Brasil? Ou será que esse movimento de mudança vale ou não vale a pena? E para te responder isso, eu até gostaria de falar um pouco mais sobre a minha experiência aqui. Não sei se você assistiu o vídeo, ou se você me acompanha há muito tempo aqui no canal, mas eu fui exposta a realidades diferentes em um curto espaço de tempo. Então pensa que eu moro aqui há 5 anos e eu já viajei por todo o Canadá, conheci centenas de famílias, conheço milhares de histórias de imigrantes aqui e a minha comparação com a vida que eu tinha no Brasil chega a ser injusta, né? Porque lá eu era funcionária pública, eu tinha um salário fixo no final do mês, eu viajava muito pouco, eu só conhecia aquela minha bolha. Aqui no Canadá, a minha visão de mundo, ela cresceu significativamente. Então eu me sinto mais livre, eu me sinto mais próspera, eu tenho mais, como é que eu posso dizer? Eu acho que a palavra que resume tudo é liberdade. E óbvio que eu só consigo ter essa liberdade porque eu me sinto segura. E eu realmente encontrei no Canadá o que eu estava buscando, que é a segurança. Então, sim, eu, Lúcia, pela minha experiência aqui no Canadá, eu me sinto mais feliz. Segunda pergunta. Primeiro, parabéns pela sua residência permanente. Se você pudesse voltar no tempo, qual o conselho que daria para si mesma, levando em consideração a preparação para o Plano Canadá? Tem até um vídeo aqui no canal onde eu acabo falando sobre isso, tem postagem lá no Instagram que eu fiz sobre os 15 passos que eu realmente mudaria do meu planejamento para conseguir ter mais sucesso nessa jornada de imigração, mas sem sombra de dúvidas. O inglês, o idioma, ele é extremamente importante. Não é só importante para a sua jornada de imigração, no sentido de aplicar para programas de imigração, mas para a sua vida aqui no Canadá, para a sua adaptação aqui no Canadá. Então, o francês, se você for para o Quebec, o inglês, se você for para o restante do país, certamente essas questões vão fazer com que você encontre prosperidade aqui no Canadá. Então, pensando por essa perspectiva, eu teria estudado mais, né? Certamente eu teria estudado muito mais o idioma, eu teria feito, um ponto bem importante, eu teria feito o teste de proficiência do Brasil, eu já teria me exposto a essa realidade dos testes de proficiência ainda do Brasil para eu entender o que seria necessário para eu conseguir a residência permanente aqui no Canadá, e eu também sugiro que vocês assistam o vídeo onde eu falo um pouco mais sobre isso, o que eu mudaria no meu plano se eu pudesse voltar atrás. Eu até listei 15 pontos lá no Instagram, se você nos segue por lá, inclusive se você não nos segue, já vou deixar o link aqui na descrição, é Canadá Mais Que Um Sonho. Lá tem até um guia que eu acabei fazendo, dizendo esses 15 pontos que eu mudaria se eu pudesse voltar no tempo, e também tem alguns vídeos aqui no canal que eu acabo falando sobre isso. Ali, obviamente, está de forma muito mais detalhada e eu espero, né, que ilumine o seu caminho, que você com a minha história consiga analisar os meus erros e que você consiga fazer melhor, para que o caminho para você seja mais fácil.
A terceira pergunta eu achei bem interessante, olha só. Rodando o Canadá todo, o que sentiu dos brasileiros no geral? Qualquer coisa que agregue para os que estão pensando em ir. Indo mais além, pela sua perspectiva, você acha que o seu sucesso aqui no Canadá depende dos brasileiros? Não sei se é por esse lado que você está querendo levar a sua pergunta, mas existem pessoas, né? Eu sempre falo sobre isso, né? Que caráter não escolhe nacionalidade. Esse é um ponto que eu levo comigo. Eu não dependo dos brasileiros à minha volta para conseguir buscar sucesso aqui no Canadá. Tanto é que um dos pontos que eu sempre acabo levantando bandeira, principalmente lá no Instagram, é que você faça networking com canadenses, as pessoas que estão aqui desde o começo. É óbvio que se você tiver um networking forte com a comunidade brasileira, com pessoas que entendem a sua cultura, que falam a sua língua, vai ser mais fácil. Mas nem sempre você vai conseguir contar com o apoio da comunidade brasileira. É óbvio que tudo depende do quanto que você acaba fazendo networking com essas pessoas. Então, para mim, independe o que eu sinto ou não sinto em relação aos brasileiros. Eu não deixo com que isso afete a minha jornada aqui no Canadá. E eu sugiro que você faça o mesmo. Independa dessa questão, porque o fator principal é como é aquele indivíduo, sendo ele brasileiro ou não. E esse é um ponto muito, muito, muito importante, que até tem um vídeo aqui no canal que eu acabo falando sobre isso. Muitas pessoas acabam citando, se afaste dos brasileiros no Canadá, se afaste dos brasileiros nos Estados Unidos. E tudo depende de como que você quer que a sua vida aqui no Canadá seja. Se você quer ter um envolvimento muito forte com a comunidade brasileira, vá, explore. Quando a gente está lidando com pessoas, naturalmente, você vai quebrar a cara. Porque nem todos têm os mesmos gostos, a mesma personalidade, os mesmos valores, e depende de você. Conhecer cada vez mais essas pessoas pode ser que você se frustre no meio do caminho, assim como eu já me frustrei. Mas isso não significa que eu vou menosprezar a comunidade brasileira por isso. Muito pelo contrário, né? Eu me aproximo cada vez mais da comunidade brasileira, mas também eu não deixo de me aproximar da comunidade canadense, mas também eu não deixo de me aproximar da comunidade de outras culturas também. Porque o Canadá é um país multicultural. Então, de coração, falando sinceramente, eu não vejo sentido em dizer o que eu sinto dos brasileiros. É você que precisa viver essa experiência, é você que precisa fazer essas conexões e então você encontrar o seu grupo aqui no Canadá. Tá? Porque se você olhar de modo geral, os brasileiros isso, os brasileiros isso, já vai começar de uma forma que talvez não vá trazer prosperidade, talvez não vá trazer tranquilidade emocional para você aqui no Canadá. Então, faça suas conexões, vá atrás do networking, não fique apenas na comunidade de brasileiros, não fique apenas realmente grudado ali na bolha da nossa cultura, mas vá sim explorar outras culturas canadenses para você encontrar o seu caminho aqui no Canadá. Acho que essa pergunta vai mexer com muita gente, porque é um ponto que eu sempre acabo realmente levantando a bandeira aqui no canal e lá no Instagram. Se pudesse, teria aplicado para o Express Entry, para ir já com a residência permanente. Para quem não conhece, o Express Entry é o sistema federal de entrada expressa de imigrantes qualificados aqui no Canadá. Então a pergunta é, se eu pudesse, né, lá no passado, se eu teria aplicado para esse programa, para esse sistema, para já chegar no Canadá com a residência permanente. Então, essa é uma bandeira que eu levanto praticamente todos os dias. Para mim, se eu pudesse, com toda certeza, eu já teria chegado aqui no Canadá com a residência permanente, porque isso abre muitas portas, isso facilita demais a sua vida aqui no Canadá. Você tem acesso a benefícios que residentes temporários não têm, você tem acesso a inúmeras coisas que um residente temporário não tem. Então, com toda certeza, se eu pudesse voltar no tempo, inclusive esse é um ponto que eu acabo falando no vídeo sobre arrependimentos, eu certamente teria estudado o idioma no Brasil para conseguir me qualificar para residência permanente aqui no Canadá. Só que aí vem o que muita gente acaba falando, Lúcia, mas eu não tenho paciência, eu quero ir para o Canadá logo. Então tudo depende da sua prioridade. Para mim, hoje, depois de estar 5 anos aqui no Canadá, eu certamente acredito que eu teria tido uma jornada muito mais leve.
muito mais leve, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, se eu tivesse o conhecimento de programas de imigração que eu tenho hoje. Eu acredito que ter ficado no Brasil teria realmente facilitado e muito toda a minha jornada aqui no Canadá. Não que estar no Brasil, estudando o idioma, se preparando, se qualificando para residência permanente, seja um caminho fácil. Longe disso. Quando a gente fala de imigração, ambos os caminhos têm as suas dificuldades, mas aos meus olhos, chegar aqui no Canadá com a residência permanente significa que é a época da colheita. Que você plantou lá no Brasil, você esperou a sua plantinha crescer e que você vai conseguir colher aqui no Canadá. Diferentemente de você chegar no Canadá para você plantar. Eu acho que o caminho vai ser muito mais árduo e vai demorar mais para os frutos realmente estarem prontos para você conseguir colher. Tá? Nesse sentido que eu realmente chegaria aqui com a residência permanente. Mas, obviamente, tudo depende do seu perfil de imigração e aquilo que você acha que vai ser mais vantajoso para você. E olha só essa pergunta. Qual foi o seu maior medo? E como fazer para não se sentir tão sozinho? Tão fora do ninho como imigrante? Muito interessante essa pergunta. O meu maior medo sempre foi ter que voltar para o Brasil. Então, durante o momento em que eu precisei me qualificar para um programa de imigração, a minha força, a minha energia, eu sempre tirava da ideia de, nossa, se eu não estiver fazendo isso, eu vou ter que voltar para o Brasil. E eu não quero voltar para a realidade que eu tinha no Brasil. Então, desde o começo, o meu pensamento foi esse. Eu vou dar o meu máximo para eu não precisar voltar para o Brasil, para eu não voltar para aquela realidade. Então, esse sempre foi o meu principal medo e a minha motivação na minha vida aqui no Canadá. E a segunda pergunta é como fazer para não se sentir tão sozinho, tão fora do ninho como imigrante? Eu infelizmente não sei como te responder essa questão fora do ninho como imigrante porque eu nunca me senti dessa forma. Eu sei que tem muita gente que se sente assim, só que eu nunca me senti dessa forma. Eu sempre fui em busca de contatos, desde o primeiro momento, tentando fazer networking, tentando conhecer pessoas novas. Obviamente que as redes sociais me ajudaram imensamente em relação a isso. Então, um conselho que eu até dou para várias pessoas engaje nas redes sociais. Se você tem receio, né, de expor o seu perfil pessoal, crie um perfil sobre o Canadá e comece a entrar em contato com as pessoas. Lúcia, é muito difícil para mim. Então, o que é mais doloroso para você? Se sentir fora do ninho como imigrante ou começar a expandir a sua rede de contatos? Eu sei que para muita gente a timidez, né, o receio da rejeição é um ponto muito forte para essas pessoas, mas se você não se expor a diferentes pessoas, a diferentes situações, a diferentes experiências, você nunca vai sair da sua bolha. E sair da sua bolha é o que talvez vai fazer com que você enxergue essa experiência de imigração por uma outra perspectiva. Então, conheça pessoas. Talvez o fato de você se sentir fora do ninho como imigrante seja por isso. Ou talvez pelo idioma. Eu não conheço o seu perfil, eu não conheço a sua realidade, então é muito difícil de apontar alguma questão em específico. Mas geralmente, pelo que eu conheço da grande maioria das pessoas, a pessoa acaba se sentindo fora, ou ela tá sozinha, ou ela não tem o idioma, ou ela não tem um grupo de amigos, ela não tem vínculos muito fortes com a igreja, com a sociedade no geral, né? Ela acaba não se expondo à comunidade, então com isso faz com que ela se sinta sozinha, porque ela está literalmente sozinha, né? Então, se eu pudesse dar um conselho, seria exatamente isso. Se o idioma for seu problema, não tem para onde correr, vai ter que realmente melhorar o idioma. Se networking é o seu problema, não tem para onde correr, e sim se expor a diferentes realidades, a diferentes comunidades, a diferentes pessoas, para você realmente tentar encontrar o seu grupo aqui no Canadá. Uma vez que você encontra o seu grupo, essa jornada ela fica muito mais fácil, muito mais tranquila, porque você realmente vai se encontrar no país. Então eu acredito que nem seja a questão do ser imigrante, mas das pessoas à sua volta, da comunidade que você participa. Uma outra pergunta aqui. Como vencer o bloqueio interno de ansiedade para passar na prova? Pode parecer besteira para algumas pessoas, mas muita gente acaba não conseguindo realmente fazer sequer o simulado do teste de proficiência por receio,
por receio, por ter realmente ansiedade em relação ao processo das provas. Mas uma das coisas que me ajudou inúmeras pessoas que eu conheço, é realmente se expor a esse seu problema, que é a prova. Então, quanto mais simulados você fizer da prova, mais tranquilidade você vai ter no momento em que chegar a hora da prova. O medo, ele é natural, como qualquer adversidade que você vai ter na sua vida, você vai sentir aquela pontinha de medo. Só que quanto mais você se expor a esse medo, quanto mais você se expor ao tempo da prova, que é importante, ao tipo de questão da prova, aos resultados, porque às vezes a gente acaba não fazendo o simulado com medo do resultado. Assim, e se eu tirar 4? Mas e se você fizer e tirar 6? Entende? Então, se você não fizer o simulado, se você não tiver acesso ao resultado, se você não tiver realmente exposição a essa questão do tempo, você nunca vai saber. Você sempre vai ficar com aquela ansiedade. Então, aos meus olhos, é se expor cada vez mais à prova para você conseguir vencer cada vez mais e saber lidar com essa ansiedade. Porque é uma questão que realmente, se você não tiver a exposição, sempre vai ser muito forte. Conforme você for se expondo, mais tranquilo vai ser para você. E eu vi que tem muitas perguntas relacionadas realmente aos estudos. Olha essa daqui. Como posso não me sabotar nos estudos e fazer o que tem que ser feito? Rotina. Se você não tiver rotina de estudos, realmente você sempre vai deixar para depois. Faz o teste aí, na sua casa. Você fala, nossa, eu preciso estudar inglês, eu preciso estudar francês, mas o que que acontece? Você fala, meio-dia. Não estudou. 6 da tarde, não estudei. Chega lá, 10 da noite, fala, deixo para amanhã. É sempre assim. Se você não coloca na agenda, você sempre vai deixando para depois, e para depois, e para depois. Então, se esse é um compromisso que vai fazer com que você alcance um resultado, por que não já colocar na agenda? Como se fosse um trabalho que você precisa cumprir naquele dia. Então, eu acredito verdadeiramente, por experiência, que é isso que vai fazer com que você realmente não se sabote, que é um compromisso que você precisa ter em relação ao seu processo. E um outro ponto que eu acho interessante é o quanto que o seu plano dá certo depende disso. O quanto que o seu plano precisa desse resultado para ele realmente dar certo. Porque se você continua se sabotando sabendo que o seu plano realmente depende disso, o quão disposto você está realmente para fazer isso? E tem duas perguntas aqui que são bem relacionadas que eu acho que vai ser interessante. Como você manteve o Plano Canadá até realizá-lo? Às vezes é tão difícil. E a outra pergunta é, o que fez você permanecer no Canadá depois de tantas lutas e perdas? A pergunta que eu te faço é, o que você acha que eu perdi? Aos meus olhos, essa experiência aqui no Canadá, por mais que, assim como está escrito na pergunta, por mais que seja tão difícil, por mais que nós tenhamos tantas lutas, para mim sempre valeu a pena. Desde o momento que eu cheguei aqui no Canadá. Aqui no Canadá eu tive acesso a tantas coisas que eu não teria no Brasil, que para mim foi inquestionável. Apesar de todas as lutas, apesar de ser difícil, apesar de todo o percurso que eu tive que percorrer, ao longo do caminho eu já estava colhendo os benefícios. Ao longo do caminho eu sabia que se eu continuasse perseverando, lá na frente eu iria alcançar o resultado. Então, hoje eu estou lá na frente, né? Eu já estou 5 anos aqui. Quando eu estava há 2 anos aqui, obviamente que eu sequer conseguia imaginar como seria a minha vida quando eu completasse 5 anos no Canadá. Mas eu via nos outros, nas pessoas que já estavam aqui, a vida que elas estavam tendo. Então eu pensava, se eu continuar percorrendo por esse caminho, é aquela vida que eu vou ter, ou melhor. Se eu fizer ainda mais, eu posso ter uma vida ainda melhor. É difícil sim, então por cerca de 2 anos, pelas escolhas que eu acabei fazendo, infelizmente quando eu estava no Brasil, o caminho foi ainda mais difícil, então não tem como te falar, nossa, foi tranquilo, foi fácil, não. Tem uma frase que diz o seguinte, é justo que muito me custe aquilo que muito vale. Então para mim, essa vida no Canadá sempre valeu muito a pena. Então eu sabia que o caminho ele seria difícil, porque lá na frente eu conseguiria colher os resultados. Quando eu via os colegas que estavam aqui há 5, 6, 10 anos, eu via a vida deles e eu falava, caramba, é aquilo que me aguarda.
é aquilo que me espera. Então, o networking, como eu falo para vocês, essa rede de contatos, ela é importante até para isso, para você conseguir se enxergar aqui no Canadá, enxergar a vida que você vai poder ter quando você estiver aqui. É óbvio que não irei dizer que o Canadá é para todo mundo, porque não é, né? Às vezes, a vida da pessoa é tão confortável no Brasil que ela não consegue realmente conseguir passar por essa etapa de dificuldade, porque ela não consegue visualizar o próximo nível, como eu sempre acabo falando por aqui. Então, desde o início, desde quando eu cheguei aqui no Canadá, na minha cabeça estava o próximo nível. Essa etapa de ter que estudar para as provas, fazer o college e tudo mais, eu sempre encarei como parte do processo. Eu sabia que se eu perseverasse, eu alcançaria o próximo nível. E o próximo nível chegou, né? Então, por mais que tenha demorado, entre aspas, um pouco mais do que os outros colegas que chegaram junto comigo, chegou. E eu aproveitei cada uma das fases do processo. Então é isso que eu até sugiro para vocês, que eu sei que é difícil, eu sei que às vezes tem muitas lutas, só que é uma fase. E essa fase ela vai passar. Essa fase ela só não vai passar se você não continuar. Porque se você desistir, de que adiantou você lutar tanto? De que adiantou você passar por esse momento de dificuldade? Então, se você quer alcançar um objetivo, esse momento você vai ter que ficar subindo o degrau, de degrau em degrau, de passo em passo, até você conseguir alcançar esse objetivo aqui. Então, é justo que muito me custe aquilo que muito vale. E vamos para a nossa última pergunta, que eu acho que vai ser bem interessante, que vai te ajudar realmente a trazer um pouco mais de clareza em relação à sua jornada de imigração, que é como encontrar pessoas da minha área e construir esse networking. Networking, como eu sempre falo, é uma das questões mais importantes da sua jornada de imigração. É uma das perguntas até da pesquisa é se você está fazendo contato com pessoas que já trabalham na sua área. Por quê? Você consegue enxergar pessoas que trabalham na sua área aqui no Canadá por várias perspectivas diferentes. Quanto mais pessoas você conhecer que trabalham na sua área aqui no Canadá, mais rico vai ser o seu conhecimento em relação a isso. Porque você vai estar absorvendo esse conhecimento de várias fontes diferentes, várias experiências diferentes. E isso vai trazer uma riqueza de bagagem para você, sem você sequer ter passado pelo processo. Apenas colhendo o conhecimento, colhendo as lições das outras pessoas. Então, o que eu te recomendo? A rede social é uma fonte inesgotável aí de conhecimento nesse sentido, porque várias pessoas têm um perfil ali no Instagram, tem um perfil lá no Facebook, tem também no LinkedIn. Procure por essas pessoas, comece a procurar pela sua área, digita lá as palavras-chave em relação à sua área. Por exemplo, até postei recentemente lá nos stories do Instagram que eu procurava a palavra-chave bombeiros, para ver se eu encontrava no Canadá. Aí eu colocava a localização, a rede social ela te permite isso, ela tem inúmeras ferramentas que fazem com que você consiga selecionar a localização da pessoa, a profissão da pessoa. Então eu usava, quando eu ainda estava no Brasil, lá em 2018, até vou deixar uma mensagem aqui para vocês, que eu mandei, eu não tinha nem inglês direito. Eu digitava em português no Google Tradutor a mensagem, colocava para o Google Tradutor fazer a tradução para o inglês e mandava para essas pessoas pelo Instagram. Então você pode ver por essa mensagem que eu não tinha nem noção de imigração, eu não sabia nem como que funcionava os processos de imigração, mas eu já estava fazendo networking com essas pessoas. Por quê? Porque eu queria conhecer mais sobre essa experiência. Eu também tinha os meus questionamentos, se valia ou se não valia a pena esse movimento que eu estava fazendo. Só que eu olhava mais no sentido de, será que eu devo continuar minha carreira no Canadá? Ou será que eu posso abraçar outras oportunidades? Então, nesse sentido, eu fui fazendo networking para realmente entender um pouco mais sobre a minha área. Muita gente fala que a rede social ela é ruim. Muito pelo contrário, se você souber usar a rede social a seu favor, meu amigo, você já está na frente de 90% das pessoas, porque pouquíssimas pessoas vão ouvir isso aqui que eu estou dizendo e vão colocar em prática. Ela vai dizer, é impossível, não é tão simples assim, é porque você ainda não tentou o suficiente. Eu mandei mensagem para dezenas e dezenas de pessoas para conseguir poucas respostas, mas essas respostas foram suficientes para eu conseguir construir o meu caminho. E é isso que eu indico para você.
Essas foram algumas das perguntas que fizeram ali no nosso formulário de pesquisa. Se você ainda não respondeu o formulário, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ali tem várias perguntas importantes para você refletir sobre a sua jornada de imigração. Então, se porventura você está pensando, poxa, por que eu vou responder isso? Porque ali tem perguntas que podem ser o seu norte em relação ao seu processo de imigração. E eu espero que esse vídeo ele tenha sido útil de alguma forma, por mais que a gente tenha falado um pouco mais sobre a questão da ansiedade, a questão do medo. Eu verdadeiramente espero que esse vídeo de alguma forma traga um insight para você, né? Isso que eu sempre acabo falando ali na nossa área de membros também. Que inclusive, se você não faz parte, ali eu acabo falando um pouco mais sobre a minha vida pessoal, as minhas experiências aqui no Canadá, e eu acredito que toda essa minha jornada, ela pode realmente ser útil para você de alguma forma. Então, se você tem alguma curiosidade em relação à minha vida pessoal, eu falo um pouco mais sobre isso ali na nossa área de membros. Para você participar, basta você clicar no botão aqui embaixo, se inscrever, que então você vai ter acesso a mais de 30 vídeos relacionados a esse tema aqui nesse espaço exclusivo do canal do YouTube. Se você gostou, já deixa o seu like aqui para nós. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva por aqui. É só você clicar no botão aqui embaixo e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!